Tem muita gente desconfiada hoje em dia com o mercado imobiliário. Os salários eles estão cada vez mais com poder de compra menor. A taxa Selic com um patamar ainda elevado no momento que eu gravo esse vídeo, em 14,5% ao ano. A inflação oficial que incomoda e o custo de vida que também não para de subir. E aí muitas pessoas se questionam, preocupadas, pensando assim, como é que o mercado imobiliário brasileiro ele continua de pé? Como é que o preço dos imóveis ele continua subindo, mas ainda assim registrando uma valorização média de 8,5% ao ano. Se o crédito ele tá tão caro, será que a gente está construindo alguma bolha financeira igual aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008? Esse medo de um colapso imobiliário, ele é sim muito real na mente das pessoas. Eu já me perguntei isso e já vi muitas pessoas questionando isso também. Tanto é que foi a ideia para esse vídeo, para a gente estudar e entender o que está acontecendo na realidade. Inclusive, os dados reais mostram uma realidade um tanto diferente. O mercado ele não está prestes a explodir, fica tranquilo, pelo menos não ainda. O que está rolando, na verdade, é uma reestruturação imobiliária que dividiu o Brasil em dois extremos e deixou quem está no meio, no caso a classe média, isolada. E é isso que a gente vai entender. O Brasil, ele tem algum risco, né? Acho que é até importante começar com isso. O Brasil ele tem algum risco de ter uma crise parecida com 2008 nesse exato momento? Por enquanto, você está protegido com esse tipo de colapso por conta de alguns fatores específicos do nosso mercado. Por exemplo, a distância regulatória, olha só que interessante, dos Estados Unidos daquela época para o mercado brasileiro, ela é muito grande. Então, uma primeira grande diferença que a gente pode destacar é justamente uma alavancagem econômica. Para você ter ideia, lá nos Estados Unidos, antes da bolha estourar, o endividamento imobiliário, ele representava 80% do PIB do país. E no Brasil, mesmo depois de anos ali de crescimento, inclusive impulsionado, né, por programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, ele representa só por volta de 10% do nosso PIB. Então, o mercado, estruturalmente falando, ele ainda está desalavancado. Então, ainda existe espaço para crescimento com segurança. Inclusive, a carteira dos bancos, ela ainda está muito longe de um nível assim de estresse e de problema sistêmico. A segunda barreira que a gente pode destacar é a rigidez no crédito. Olha só que loucura, de verdade. Para você ter ideia, em 2008, os bancos americanos, eles distribuíam crédito a rodo. Eles chamavam isso do tal do subprime, ou seja, dinheiro para as pessoas sem nenhum tipo de histórico financeiro, sem comprovação de renda. E as taxas, elas também eram flutuantes e subiam agressivamente. Só que no Brasil, a liberação de crédito, ela passa por uma análise rigorosa. Inclusive, quando você vai financiar um imóvel, existe um teto ali de comprometimento de renda, de no máximo 30% da família. Ou seja, se você tem 30% da sua renda já comprometida com outro financiamento, com algum tipo de empréstimo ou crédito, o banco vai barrar. Você precisa ter pelo menos 30% da renda livre, sem nenhum tipo de comprometimento desse nível. Além disso, um ponto muito importante é que a correção dos financiamentos feitas pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, tá? Ela utiliza, na verdade, a ATR, tá? Que é a taxa para corrigir ali contratos de financiamento, e ela tem se mantido estável, tá? Por volta ali de 2% ao ano. Inclusive, para você entender, é um patamar inferior do que a inflação que a gente vive. Então, o seu salário ele vai sofrer um reajuste anual ali, como sempre acontece. Quer dizer, é o que é para acontecer se você trabalha normalmente, formalmente no CLT, ele vai sofrer um reajuste maior, seu salário ele vai ser reajustado por um valor maior do que o próprio contrato de financiamento. Então, na verdade, você não está perdendo ali, ele está acompanhando e está acompanhando até com um pouquinho a mais. Ou seja, o peso real da prestação da casa própria, ele vai diminuindo à medida que os anos passam, justamente porque seu salário ele vai ser reajustado em um valor maior e a prestação, por utilizar como base a TR, que é essa taxa referencial, de novo, por volta de 2% ao ano, que é menor, que pode ser menor, o seu salário ele vai passar e ao longo dos anos esse valor vai sendo diminuído. E aí tem um outro ponto interessante que pode ser uma prova disso, é que a nossa inadimplência nacional, ela tá acima de 90 dias, ela atingiu recentemente a mínima histórica de 0,8%. Então ali os brasileiros, eles não querem abandonar os seus imóveis, eles querem continuar pagando. Só que, por outro lado, nos Estados Unidos nessa época, isso aconteceu bastante. E aí
aí, inclusive, o brasileiro ele vai conseguir quitar esse financiamento em uma média de tempo muito menor. Muitas vezes, na metade do tempo de contrato do financiamento. Então, você vê lá, 360 meses... Você pega a metade disso, 180, é a média ali de quitação de tudo. Só que aí ainda fica uma pergunta, né? Se a classe média, ela tá com dificuldade para financiar, quem tá sustentando todas essas vendas do mercado? Inclusive, quando a gente olha um outro dado, a gente vê que o número de vendas, ele avançou mais ou menos em 4% ao ano. Ele tem subido 4% ao ano. E a resposta, ela tá em dois extremos de uma pirâmide que eu vou desenhar aqui, para ficar mais fácil visualmente, tá? Então a gente tem no topo aqui dessa pirâmide a galera high society, né? A galera aqui que tem bastante dinheiro, classe média alta, classe alta inclusive, galera de luxo ali que, pô, tem muito dinheiro, busca imóveis de alto padrão que são imunes ao crédito, se ele tá caro ou se ele tá barato. Muitas vezes eles nem vão recorrer ao crédito, né? Eles vão utilizar outras estratégias. E aí no outro extremo da pirâmide que a gente tem aqui, né? Então, galera classe alta, a gente tem essa galerinha aqui mais ou menos, que é a galera que inclusive vai muito no programa Minha Casa Minha Vida, uma classe mais baixa. Ele também, esse pessoal compra bastante. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, ele é um dos principais motores de financiamento da construção civil. É quase metade de todas as unidades comercializadas no nosso país hoje. Olha só que loucura, metade passa pelo programa Minha Casa Minha Vida. E isso acontece porque o governo federal, ele injeta uma boa quantia de dinheiro. Para você ter ideia, no orçamento, isso gira ali por volta de 200 bi, tá? 200 bi de reais só para esse setor. Inclusive, tem ali uma parte da verba que vem do Fundo Social do Pré-Sal. Então, olha só que interessante, o petróleo ajuda a financiar boa parte desse programa, tá? Se eu não me engano é por volta de 20 bilhões mais ou menos que vem ali desse fundo específico. Agora, se você quiser não só comprar um imóvel, mas também conseguir fazer isso com um planejamento financeiro completo da sua vida financeira, olhando todos os principais pilares dela, investimentos, proteção de capital pessoal, organização, entre vários outros. Eu sou planejador financeiro, eu já ajudei diversas famílias com o meu próprio acompanhamento, tá? Então eu pego na sua mão, a gente faz esse trabalho juntos para mudar o seu rumo financeiro para melhor. E aí, se você quiser saber mais como isso funciona, você tem um formulário aqui embaixo que você pode preencher. E aí, conforme as vagas forem surgindo, eu te chamo pra gente bater um papo, pra gente conversar. Vale muito a pena. Eu amo o que eu faço e eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos disso. Vale a pena, você não vai se arrepender. E aí a gente entendeu esses 3 pilares. E aí, Léo, o que acontece com essa galera que fica aqui no meio? Pois é, a gente tá falando da classe média padrão. Então, imóveis ali que custam por volta de 600 mil reais, né? É um valor que ele é considerável e é aqui que principalmente a classe média ela é penalizada. Então, por exemplo, há um tempo atrás, os bancos eles financiavam o SBPE, que só lembrando é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, usando os dinheiros depositados da poupança. Olha só que interessante que é isso, presta atenção, tá? Essa parte é importante para você aprender. Ou seja, parte do dinheiro vinha da poupança, que é uma fonte de captação barata para os bancos, porque a poupança paga muito pouco. Só que com a taxa Selic em um patamar de 14,5%, de novo no momento que eu gravo esse vídeo, a poupança ela perdeu muito força nos últimos anos. E aí eles estão usando outros investimentos pós-fixados para conseguir render mais. Então a poupança paga 5% ao ano, você coloca 100 reais lá, e aí no final do ano você ganha 105, ou você ganha 114 reais, você vai preferir o quê? Ganhar 105 ou 114? Então as pessoas começaram a tirar da poupança, e aí também, criadores de conteúdo, vídeos, falando poupança é ruim, a galera começou a tirar, e aí essa saída massiva fez com que, de novo, o dinheiro que era da poupança, eles usavam boa parte justamente para ajudar a custear os custos com os imóveis, com esses programas, com esse tipo de crédito. E aí só nos 4 primeiros meses do ano, a poupança ela registrou uma saída de praticamente 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais, é brincadeira isso, é um valor extremamente grande. E aí sem esse dinheiro na poupança, os bancos, que quem empresta o dinheiro para as pessoas, eles tiveram que usar outras estratégias, que são um pouco mais caras, como por exemplo as LCIs, que muita gente comenta, né? Que é a letra de crédito imobiliária ou os certificados de recebíveis imobiliários. São títulos que você paga ali um valor, você coloca 100 mil reais naquele título e ele vai servir para quê?
para ajudar a financiar o segmento imobiliário. Só que como esses valores eles são maiores, o rendimento ele é maior do que a poupança, acabou encarecendo. Apesar de atrair investidores, o custo desse dinheiro por banco disparou. E aí esse movimento acabou empurrando as taxas de juros do financiamento para a pessoa ali para ficar por volta de 12% ao ano. Então, na prática, isso atrapalhou o poder de compra de imóveis da classe média. Antigamente, os bancos eles financiavam 80%, 90% do valor do imóvel com extrema facilidade. Só que hoje, por causa do comprometimento de renda que a gente viu, os bancos privados estão liberando às vezes valores inferiores de 60%, 70% do preço. E aí a pessoa precisa o quê, né? Esse 70%, 60% é o quê? É o valor que ela financia. Então ela precisa ter 20%, 30% ali na paulada. Então 600 mil imóvel, o cara precisa ter, 150 mil para dar de entrada. É um valor alto, é um valor que a maioria não tem. E aí a gente viu que a classe alta se beneficia, a classe baixa se beneficia. E a classe média começa a sofrer, ela começa meio que a ficar excluída disso. E aí tudo bem, esse parece ser um cenário meio negativo, mas o lado bom é que essa possível bolha imobiliária, ela tem uma chance baixíssima de acontecer, ela é praticamente descartada. Essa alta dos preços dos imóveis, inclusive, reflete o custo real da construção. Então tem gente que acha que as construtoras estão ali colocando um preço absurdo, mas não, é realmente uma recomposição das margens de lucro deles, eles precisam ganhar dinheiro, então eles colocam isso no preço final e também ali custos com a própria construção, ou seja, não é nenhum tipo de especulação de crédito que eles estão fazendo, é justamente, ok, o preço disso aumentou, a gente vai reajustar, a gente precisa ganhar um pouco mais de dinheiro para as nossas margens de lucro não ficarem apertadas, vamos reajustar, não tem especulação de crédito. E aí o futuro desse setor, do setor imobiliário, ele vai depender de algumas coisas da trajetória da nossa política monetária. Então, por exemplo, da Selic, da inflação. Então, são dois cenários. O primeiro cenário, que eu acredito que também é o mais provável, é o neutro. Então, a Selic ela vai continuar em 2 dígitos, é o que os analistas dizem até o fim do ano, impedindo o quê? Uma rápida queda no custo do crédito. Então, o crédito ele ainda vai ficar elevado, ele não vai simplesmente despencar e aí vai começar a sair mais lotes, mais imóveis e vai ficar mais fácil financiar. Não acredito que vai ser isso. E a poupança ela vai continuar sofrendo esses saques e fazendo com que os juros do SBPE continuem os mesmos, perto de 12%. Ou seja, o cenário que eu acredito é que praticamente nada vai mudar. Tem também o cenário otimista, mas ele depende ali de uma queda consistente da inflação e aí também dos juros para talvez um dígito nos próximos anos. E aí se a Selic ela cair, aí talvez a galera não fuja tanto da poupança, talvez volte para ela, eu não sei. E também tem o cenário pessimista, que esse cenário aí seria catastrófico, onde o preço de tudo vai aumentar e vai ficar cada vez mais difícil ali conseguir comprar o próprio imóvel, os juros vai explodir, a inflação vai explodir e vai ser um caos completo. Mas ainda assim, não com o que aconteceu nos Estados Unidos. Não vai ser uma bolha imobiliária, vai ser só um difícil acesso, um acesso mais complicado ainda à própria moradia. Então o mercado brasileiro ele não vai colapsar, tá? O Brasil ele tem muitos pontos de melhoria, mas ele também tem esse lado bom ali de estrutura jurídica que funciona muito bem, só ajuda bastante a proteger o nosso sistema financeiro geral. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de conferir o formulário lá embaixo, tá? Se você quiser comprar o seu imóvel, se você precisar de auxílio, um planejamento completo, como eu disse, não esquece de conferir, deixa seu like, se inscreve nesse canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!